que vai ser enviado para casa, para o plenário nos próximos dias, um projeto de lei regulamentando a eleição indireta na casa. Mas já adiantou que votarão os 24 deputados estaduais, o que é óbvio. E vai ser aberta a eleição. Que a eleição será aberta, o que é importante. o painel aberta Isso. e feita nominalmente, chamada por chamada, deputado por deputado. E aí, nesse escrutínio do projeto de lei, vai chegar como vai ser a sucessão. E eu também apurei, tá, hoje, que o desembargador Ibanez, ontem na leitura anual, na Assembleia, esteve presente e que teria comunicado, e mais de uma pessoa escutou, que ele não pretende ser governador do Rio Grande do Norte um dia sequer. Um dia sequer. Agora, se tem uma pequena controvérsia, porque eu acho que o deputado Ezequiel chegou a dizer que poderia assumir também para convocar as eleições, isso, correto? Tem divergências jurídicas sobre isso. Tem divergências. Ele deixou claro que talvez assuma ali por um dia para convocar a eleição no legislativo. Para realizar o processo. Isso aí. Tem divergências porque tem que... Há quem diga que ele fica tem inelegível. quem entenda que se ele assumir um dia... Felipe Cortez tem a sua opinião. Certo? Mas aí esse projeto de lei regulamenta Vai isso. regulamentar isso, ok. E aí, o ponto que eu quero trazer é o seguinte. A depender de como funciona esse processo de desincompatibilização, imaginem só na possibilidade de Fátima, isso aqui é uma conjectura, tá? Fátima renuncia, Walter Alves decide ficar na cadeira. E aí? Porque aí você passa Alisson, pré-candidato ao governo, passaria a ter alguém com uma máquina estadual a seu dispor e para potencializar a candidatura dele. O risco é real, a possibilidade existe. Porque para Walter poder assumir, Fátima precisaria ter se desincompatibilizado já. Então, esse cenário acabou passando por muita gente despercebido, mas ele pode acontecer. Ele é crível. E, sinceramente, poderia até ter sido planejado. Por que não? No fim das contas, eu vou reiterar o que eu disse. Acho muito improvável que Fátima renuncie. E eu não vou afirmar que ela não vai renunciar, porque a gente não sabe o que vai acontecer até abril. Mas, como disse Bruno, mantidas as condições de hoje, ela renunciar ao cargo, ela fortalece a oposição, enfraquece as nominatas estadual e federal, que hoje tem as suas conexões com a base do governo e com a estrutura do governo. O próprio candidato ao governo, Carlos Eduardo Xavier, não poderia contar com essa estrutura, ou seja, é um caos implantado não só com a ausência de Fátima da disputa ao Senado, mas enfraquecendo todo o entorno deste campo da esquerda, centro-esquerda e progressista, de maneira geral. Mas um detalhe, Luiz e Suzy, que como Bruno Araújo bem lembrou, se Fátima renuncia, corre o risco de Cadu sequer ir para o segundo turno. Se ela entrega o governo, se a Assembleia elege um nome ligado à oposição e à direita, corre o risco da estrutura do PT sequer mandar um candidato para o segundo turno da eleição. Imagine só entregar, Bruno, a eleição, ela é imprevisível, mas eu repito, se Walter Alves, num acordo eventual com a Alisson, decide sentar na cadeira, ele já mata a possibilidade. Mas lembre que Valtinho não vai assumir o governo pelo desgaste que ele teria como gestor. Então, essa é uma desculpa que ele deu para deixar o governo. Calma, deixa eu só finalizar para você entender. E ele assumindo a gestão com a narrativa que ele criou, que o Estado é ingovernável e que teria atraso de salários, ele apoiando o candidato a governador numa situação dessa, eu acho que ele apoiando como candidato a deputado estadual, ele acrescenta. E talvez ele apoiando como candidato como governador na cadeira, atrasando salário, não pagando fornecedor, trazendo manchete negativa para ele o tempo todo, ele pode prejudicar o candidato. Mas as articulações de Walter aí estão bem andadas para que uma possibilidade dessa acontecesse. Não é impossível, tá dentro da lei, tá dentro das possibilidades. Mas ele vai abrir mão de um projeto dele como pessoa física, dele como MDB, para entregar um outro, que Alisson e Walter, eles não têm uma história de parceria, eles não estão juntos, eles estão juntos nessa história agora, mas por quanto tempo?
Ele vai abrir mão dele para um projeto de um terceiro? Acho meio difícil, também diante de tanto que ele vem articulando. Porém, política é uma coisa muito viva. Há um mês no início de janeiro, a gente talvez não estava falando diversas coisas que está falando hoje aqui. Cadu disse uma coisa que acho que bem certa aqui, a questão da possibilidade da última cartada de Fátima. Ainda existe, na mão dela estão diversas possibilidades. Entre elas, a possibilidade de abrir mão e esperar uma eleição indireta e se dar muito mal. Como também ela tem tempo até abril de conversar, negociar e resolver junto com os deputados a possibilidade, sim, real de ter um candidato eleito. Olha, acho que é importante lembrar aqui, e muito, muito bacana o programa de hoje, porque certamente a gente está trazendo um tempero diferente para o noticiário político, com a afirmação aqui por parte dos Brunos, que a governadora ficará como governadora, pelo menos a contar o dia de hoje, porque tudo pode mudar nos próximos 30 dias. No jogo de xadrez, o que o deputado Ezequiel fez com a governadora no último final de semana foi um cheque. Não é um cheque mate, mas é um cheque. É tipo, a senhora, seu caminho é um cheque, então qual vai ser a próxima jogada da governadora, não sabemos. Agora, é fato, e Bruno usou uma expressão interessante, cada um vai pensar na sua reeleição. É fato. O pragmatismo político pede isso ao ser político. Mas triste deste Rio Grande, hein? Em que nós estamos discutindo uma eleição indireta porque os atores políticos envolvidos não querem assumir uma batata quente, não querem assumir um Estado que está falido. Um Estado que não apresenta números, embora o secretário muito bem... O secretário ontem representou o governo e tem representado o governo muito bem. Cadu, ele não tem medo de responder as perguntas, responde com a educação, enfrenta números, mas é fato. Em relação a números, basta uma simples olhada aqui nas redes sociais para entender que este governo é reprovado pelo menos por 2/3 da população ao longo dos últimos 18 meses. Em todas as pesquisas que nós falamos e comentamos aqui, a única que eu lembro de aprovação municipal foi no município de Currais Novos, que tem um histórico nos últimos anos de administração do Partido dos Trabalhadores. Então nós estamos falando de um cenário político em que a governadora entrega ou possivelmente entregaria para ser candidata ao Senado algo extremamente comum numa jornada política de todos os governantes brasileiros, mas que entende que ninguém ficaria nessa cadeira. A gente fica na torcida ou no debate se vai ser um governador que vai abafar notícias ruins ou que vai mostrar a real situação, porque a gente não sabe a real situação. O quadro que é pintado aqui pelo secretário Cadu, e o faz porque está falando para a sua bolha e é o pré-candidato, e tem que falar isso mesmo, quando a gente vai para os números, isso não se comprova. O governo é desaprovado, sim. A governadora fala em ficar na cadeira. Eu, gente, sinceramente, olhando para a trajetória da governadora, que faz política 7 dias por semana, 31 dias por mês, eu só acredito vendo que ela vai ficar na cadeira. Eu só acredito vendo. Estou aqui igual a São Tomé. Agora, se por um acaso ela fica, o jogo do Senado muda por completo, porque, ao meu ver, é óbvio que o Partido dos Trabalhadores vai dizer, Natália, é a sua vez. E isso muda radicalmente, porque a gente está falando de uma deputada que fala-se que vai para 200 mil votos. E o apelo para o Senado, que é um outro tipo de eleição. Então, é um xadrez interessante, que eu lamento ver uma classe política que só pensa em si e não pensa no Rio Grande do Norte. Isso é fato na Assembleia Legislativa, no governo, enfim. Isso é o pragmatismo que nós temos, dos políticos que nós temos. Tenho saudade aí de outras gerações de políticos. Agora, Luiz, muda, ao meu ver, muda para o Senado para melhor. Se Natália for candidata a senadora... Para melhor para o PT, você está falando? Para melhor para eles, sim, também acho. Para o projeto nacional do PT. Com certeza. Certo? Na verdade, só quem vai ser prejudicada nesse processo é a própria Fátima. Fátima vai pagar um preço pela segunda gestão dela. Porque ela não vai ter mandato depois de 30 anos. Ela perdeu 2 eleições para a Prefeitura de Natal, mas ela era deputada. Isso, ela tinha mandato. Ela foi campeã de voto em todo canto, amigo. Todo canto, Fátima foi campeã de voto. Sim, sim. Fica sem mandato a partir de 1º de janeiro. Tendo uma senadora no partido eleita se Natália se eleger, porque eu acho que Natália hoje tem mais perspectiva de vitória que Fátima. Certo? Fátima está hoje com teto, Natália não tem esse teto. Ela pega a juventude. O teto não é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Então, ela perde a liderança do PT no Rio Grande do Norte. Ela perde. Certo? Fica sem mandato. E entra e sobe a ala de Natália. Logicamente, vai ter uma defecção num projeto de deputado federal. Porque Natália vai ser a mais votada. E teria um peso na nominata considerável. Eu acho que Natália hoje tem 200 mil votos, cara, para deputado federal. É o que se comenta. Quem substitui Natália não vai ter 100.
Mas o PT ainda, mas a federação ainda faz de 2 a 3. Não vejo como deixa de fazer 3 certeza, mas corre o risco de fazer 2 a 3. Então, prejudicado mesmo aí vai ser Fátima Bezerra. Ela é a Fátima principal. É o cheque. E ela é a olha, principal e prejudicada. olha que como o PT nacional é mais pragmático do que a gente aqui, pode até achar mais interessante a própria Natália ser candidata. Tem mais perspectiva de vitória. Porque hoje, Pro projeto do a presidente. preço de hoje, vou repetir isso sempre falando no dia atual, se elege hoje Steve Zenaida. E independentemente de Fátima sair ou não, o PT pode ter essa Eu não tenho dúvida ideia. que Zenaide Maia hoje tem mais voto para o Senado do que Fátima. Sim. Porque o risco, Bruno, inclusive, é de que, diante de tudo que a gente disse em termos de efeito político que pode fazer com que ela fique no cargo, ainda tem a incerteza do nível de competitividade dela na disputa para o Senado. Porque já se sabe que vai ser uma eleição difícil. E na vida as escolhas precisam ser feitas. E neste caso especificamente, Fátima vai precisar escolher, isso é uma percepção minha, entre o projeto de todo o grupo e o projeto dela. Onde ela vai virar coadjuvante. Ela se transformaria numa espécie, aqui com todo... Uma embaixadora. Uma Marte. Ela teria que sacrificar o próprio projeto para manter o projeto de muitos outros vivo e com potencial. Toda eleição tem uma história diferente, mas a gente tem que se basear numa eleição que passou para também tem comentar de hoje. várias, Então, por tem exemplo, várias. Já imaginou se Fátima renuncia? Acontece isso que eles estão dizendo lá dentro, da oposição à direita ganhar a eleição direta na Assembleia. Nem ela ganha para o Senado, nem Cadu ganha para o governo. É o ou seja, perde-perde. o cenário vai ser dos piores o menos pior. Para ela. Para ela. Mas Agora, pro PT não. Agora